Pessoal, vamos começar aqui o sombreamento desse desenho. Eu sempre costumo começar o desenho do olho com a lapiseira 05 usando o grafite 4B. E venho aqui fazendo essa parte mais escura da pupila. Lembrando que eu estou usando o grafite 4B, tá pessoal? Então eu sempre venho fazendo essa parte mais escura primeiro, não exatamente a pupila, mas às vezes eu começo pelo cílio, né? Aqui eu estou deixando o cílio meio que de segundo plano, comecei pela íris, ou melhor, pela pupila, pessoal, desculpa, tá? E agora eu venho fazendo o cílio. Mas normalmente eu começo ou pelo cílio ou pela pupila, né? Eu sempre costumo começar assim. Não é uma regra, tá? É uma questão de costume mesmo. Os cílios, tá? Você tem que ter cuidado na hora de fazer cílios, porque você tem que fazer a base dele aqui larga e afinar com ele na direção final. Aqui na ponta dele tem que ficar sempre fina. Você não pode deixar cílio com a ponta grossa. E aqui a gente está desenhando um olho feminino, então eles costumam ter bastante cílios, né? Principalmente aquelas que usam cílios postiços, né? São cílios grandes mesmo. E a gente tem que ter um certo cuidado na hora de desenhar os cílios. E aqui a gente vai, nota que o cílio ele inverte a direção, tá? A gente está fazendo no sentido, agora aqui do meio para a ponta aqui do canal lacrimal, ele meio que inverte o sentido e também diminui a quantidade. Isso é claro que vai depender da referência que você tiver, mas a que eu tenho tá assim. Aqui eu tô com o lápis H, eu vou fazer uma base com esse lápis, né, uma base acinzentada aqui nessa parte inteira aqui da íris. Eu vou tentando deixar aqui o mais homogêneo que eu conseguir. A ideia é deixar o mais homogêneo mesmo, tá pessoal? Em seguida você volta com um lápis mais escuro, como um B, por exemplo. Aqui eu estou usando lápis B. E vou fazer o detalhe de sombra desse olho. Eu sempre costumo fazer um pouco de sombra aqui, na passagem do preto da íris para esse acinzentado aqui da pupila. Ou melhor, pessoal, desculpem, eu sempre estou invertendo, né? O preto da pupila para o acinzentado da íris, tá? Desculpem, eu sempre confundo. Aí, aqui na parte já quase que externa da íris, eu vou fazendo esse sombreado aqui, na parte externa aqui mesmo, tá? Cuidado para não deixar um contorno muito aparente e vou reforçando os tons de cinza e fazendo esses tracinhos aqui, meio que aleatórios no meio do olho para dar aquele efeito que a gente tem no olho, aquela textura que nós temos no olho. E aí você vai fazendo esses tracinhos, tá? Focando aqui nas partes mais escuras e mais claras. Em seguida a gente vai evidenciar o brilho com a caneta borracha. E com o pincel eu vou reforçar a fixação do grafite no papel. Note que eu venho fazendo ele meio que de fora para dentro, então eu vou puxando o grafite da parte mais escura para a parte mais clara. Assim eu consigo escurecer um pouco mais as partes que eu quero com mais sombra e manter um pouco do brilho que eu quero que ela fique mais clara. Mesmo assim, a gente perde um pouco do brilho e a gente volta a reforçar com a caneta borracha. Isso é meio que padrão, pessoal. A gente sempre vai ter que vir retocar alguma parte.
Então a gente vai trabalhar realmente em camadas. Você vai ver muito eu usar essa palavra daqui para frente. Mas realmente para a gente conseguir o resultado final, o ideal que a gente espera, a gente vai fazendo realmente por camadas. Vamos voltar, retocar. E isso vai ser normal. Aqui eu já estou com o lápis B. E vou fazer essa parte de baixo do olho. Tá? Não vou escurecer muito, tá, pessoal? Cuidado para não escurecer muito. Desde que a sua referência esteja muito escura, você até pode. Mas a referência que a gente está usando é esta. Então eu não vou focar muito em outras referências. Apesar de que eu sempre vou falar que o que vai importar mesmo é a referência que você está usando. Mas vamos focar nessa por enquanto. Tudo bem? E aqui, ó, com o lápis H, eu venho fazendo essas partes mais claras do olho. Né? Como eu quero uma diferença de tom, então eu sempre costumo mudar o lápis. Facilita muito para você conseguir bons tons e uma diferença no tom de cinza de cada grafite. Eu agora venho com esfuminho, tá? Sempre melhorando aqui, ó, sempre esfumaçando essas partes para deixar o desenho mais natural. E vale lembrar que o branco do olho, ele não é tão branco, tá, pessoal? Ele é... Primeiro, vamos levar em consideração que o olho, ele é uma esfera. Então a gente tem que dar esse efeito de esfera nele, tá? Temos que destacar a sombra e o brilho para dar o efeito de profundidade e de volume ao desenho. E aqui a gente vem passando por todo o olho, ou quase todo, tá? Vamos manter alguns brilhos, né, que é o próprio branco do papel, mas algumas partes a gente vai escurecer bastante. Aqui eu estou retocando alguns pontos de preto, né, reforçando o preto aqui na íris, né, a pupila também. Lembrando que para você fazer o brilho você precisa de uma sombra, então é importante que você sombreie bastante, você destaque bem o sombreamento, que é para que o brilho realmente apareça, fique mais evidente. Aqui os cílios de baixo ele é um pouco diferente dos cílios superiores. Então a gente vem fazendo aqui, ó, eu costumo fazer traços mais rápidos. A referência que eu estou usando tem até bastante cílio aqui embaixo. Eu vou tentando fazer o mais parecido possível. Fazer exatamente igual é quase impossível, mas a gente tenta se assimilar o máximo possível da referência. Que a referência é sempre o que vai falar o que você deve fazer no personagem, ou melhor, no seu desenho. E de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento de material, da técnica, você vai usando a ferramenta necessária para atingir aquele objetivo. Então muito cuidado aqui, ó, o cílio sempre fino, tá? Na ponta, a base dele pode ser um pouquinho mais grossa. E os cílios costumam ser pretos bem fortes mesmo, né? Destacados. Aqui agora eu venho com a caneta borracha, focando mais no brilho do olho. Mais uma vez retocando lá a íris e a pupila. E fazendo aqui alguns pontos de brilho a mais no olho. E volto com o lápis, volto com a caneta borracha. Isso é uma coisa que você tem que se acostumar, tá? A gente varia bastante o material.
a fim de conseguir o melhor resultado possível sempre. Agora aqui na parte da pele eu vou vir com o lápis B também, tá? Eu vou continuar com o lápis B ou HB se você preferir, para dar aí uma certa diferença. Mas eu vou vir com o lápis B, que eu quero já começar com um tom um pouco mais escuro da pele. Se você quiser começar com um tom mais claro, não estiver seguro do tom, você pode começar com lápis H ou um HB. Pessoas com pele mais clara ficam muito bom quando você faz com lápis H e HB, a base principal. Mas aqui eu já vou começar direto com B. E note que eu não vou, simplesmente fazendo de qualquer jeito essa base. Apesar que depois a gente vai esfumaçar, mas eu já venho mantendo a textura da pele. Depois eu volto com esfuminho. E essa parte maior eu vou estar usando o lenço de papel. Você já viu como a gente utiliza, como eu costumo utilizar. E você pode usá-lo da mesma forma. Novamente aqui com o lápis B, vou reforçar aqui a textura da pele, principalmente nessa parte mais próxima aqui do olho, ela tem uma textura mais evidente. Essa parte aqui, um pouco mais abaixo do olho, ela é um pouco mais suave, mas ela também tem uma textura. Então eu vou evidenciando essa textura. E seria muito bom se a textura aparecesse como mágica, mas não aparece, gente. A gente tem que desenhar realmente a textura, tem que fazer os tons e tem que marcar cada uma dessa textura. Ela tem que ser feita com o lápis, com paciência. E aí a gente vai reforçando com a caneta borracha, vai esfumaçando, vai passando o pincel. E aí a gente vê, quando chegar no resultado que a gente quer, a gente para. Enquanto não, a gente volta com o pincel, reforça brilho, reforça sombra, reforça o traço mais escuro, esfumaça uma parte a mais, passa o pincel. E para evidenciar um pouco mais a textura, eu venho passando o pincel. Algumas partes que são bem mais escuras, eu costumo usar direto a lapiseira, principalmente aqui na parte superior da pálpebra, é uma área que costuma ser bem escura. Em seguida eu volto com o lápis B e venho preenchendo toda essa parte com a grafite, eu já venho mantendo aqui uma certa textura, tá? Essa textura ela vai desaparecer com o tempo, mas é importante que você já tenha uma boa noção de como que vai ser a textura final. E principalmente é importante a gente destacar as partes que vão ficar mais escuras das partes que vão ficar com brilho. Aqui vou mantendo essa parte, vai ficar um pouquinho mais clara. Então eu costumo passar ou o lápis bem de leve com alguns traços, ou às vezes, se o brilho for mais intenso, eu costumo deixar o próprio branco do papel. E assim a gente vai preenchendo todo o espaço do desenho para depois a gente esfumaçar e passar o pincel para reforçar essa textura. E a gente dá continuidade na próxima aula, tudo bem?